Paz do Senhor, querido professor, querida professora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um EBD Online. Nesta feita, comentando a lição de número 3 da faixa etária dos adolescentes, 13 e 14 anos, lição que tem por título Cuidando-se por inteiro. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, e terceira epístola de João, versículo 2. A mensagem está lá em 1 Timóteo 4 e 16, que diz assim: cuide de você mesmo e da doutrina com que você ensina. Em outras traduções diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Antes, querido professor, de você ter o cuidado pelo zelo, ter cuidado e zelo pela palavra de Deus, a recomendação de Paulo é: primeiro, cuide de você. E a Bíblia vai falar da formação do homem, que diz que ele é corpo, alma e espírito. Então, corpo, alma e espírito, assim na sua totalidade humana, devem ser cuidados, pautados para a glória do nome de Jesus, visto que o nosso corpo é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Pois bem, os objetivos da nossa lição é refletir sobre o cuidado com a saúde, compreender o que são doenças emocionais e entender que Deus cura qualquer enfermidade. Como sempre costumo dizer, uma atenção especial, querido professor, você deve dar aos auxílios que estão por toda a lição. Começando pelo ei professor, o ponto de partida e os auxílios devocionais e didáticos que estão por toda esta terceira lição. Observe só, o ponto de partida, veja que coisa interessante. Ansiedade, depressão, amargura, prática de mutilação e até mesmo suicídio têm sido alguns dos males recorrentes nesta geração de adolescentes. Veja só como está o comportamento desta geração que sofre, que padece com doenças emocionais. Observe só, uma adolescente com 13, 14, 15 anos de idade, nem sonhava com depressão, com amargura, com a baixa autoestima, né, práticas de mutilação, mas esta geração de adolescentes enfrenta este problema tão difícil. São adolescentes que estão em profundo estado de depressão, estão cometendo mutilação no seu corpo, estão deprimidos, ansiosos, amargurados. Veja que tragédia. Mas a palavra de Deus diz: como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a sua palavra. Então a palavra de Deus é a chave para o remédio de todos esses males. Então vamos descobrir. Estamos vivendo um tempo onde o adoecimento emocional tem se agravado na adolescência. Doenças das mais diversas têm provocado dor e muita angústia. O primeiro ponto da lição diz: o autocuidado. Deus fez o homem completo, corpo, alma e espírito. Então precisamos aprender a nos cuidar por completo. Pois partindo desta certeza que o nosso corpo ele é templo de Deus e morada do Espírito Santo. Então devemos nos cuidar. Deixe isso bem claro para o adolescente, que ele precisa cuidar do seu corpo, ele precisa cuidar da sua mente, ele precisa cuidar do seu coração, ele precisa cuidar das suas emoções, para que o nome do Senhor seja grandemente glorificado. Então temos aqui, olha, o auxílio devocional. Há momentos que somos atingidos em algum ponto fraco por acidente, tragédias,
enfermidade ou situações indesejadas. Há também os impulsos e desejos interiores que podem nos levar a momentos de angústia ou carência. Há momentos em que nós, de repente, nos encontramos em uma situação difícil que não tínhamos previstos. Há momentos em que ouvimos e vemos notícias devastadoras que nos fazem momentaneamente sentir como se o tapete tivesse sido tirado de nossos pés. A ansiedade aparece, o pânico manifesta-se inesperadamente e o medo nos toma de surpresa. Então são males que sobrevêm na vida não só do jovem, não só do adolescente, mas também do adulto. Mas você deve frisar muito bem para os seus alunos que eles precisam confiar em Deus, que eles precisam buscar auxílio, que eles precisam buscar ajuda, principalmente na família, mas às vezes acontece de na família não se ter um suporte espiritual adequado. Não deveria ser assim. A família era para ser o nosso primeiro porto seguro, mas às vezes acontece de algumas famílias estarem completamente desajustadas na sociedade, mas ele precisa buscar um auxílio do seu pastor, da liderança, do professor da escola dominical, do dirigente da escola dominical, um amigo idôneo que possa ajudá-lo nesta situação tão difícil. Só fale com ele para ele entender que ele não está sozinho nesta guerra, nesta peleja, nesta batalha. Então é o autocuidado, corpo, alma e espírito. O segundo ponto da lição diz o cuidado com a saúde física e emocional. Estamos vivendo em um tempo difícil, há muitas aflições, conflitos familiares, violência urbana, dificuldades financeiras, frustrações e doenças são alguns dos exemplos. Diante disso, muitas pessoas têm adoecido física e emocionalmente. Observe que o comentarista da lição, ele frisa muito bem, são as doenças ligadas ao emocional, são as doenças psicossomáticas. O corpo manifesta alguns sinais quando há uma sobrecarga emocional. Alguns exemplos são sudorese, se você já pode estar anotando aí na sua lição, que sudorese é o suor excessivo. Então, falta de ar, boca seca, formigamentos, náuseas, calafrios, tremores, tensão muscular, dor no peito, taquicardia, o coração acelerado, sensação de desmaio, tonturas e urgência para ir ao banheiro. Somado a isso, outros sinais que podem indicar um problema de comportamento, e é o uso exagerado de aparelhos eletrônicos, e observe que ele toca no mesmo ponto da lição passada, o uso excessivo de materiais eletrônicos, como o celular, a internet, as redes sociais. Para tudo se deve ter um controle. Então frise isso muito bem para o seu aluno, que ele pode ter suas redes sociais, pode navegar na internet, mas que ele faça isso com muito zelo, com muito cuidado, que não corre da vida. Ele não pode esquecer do seu devocional com Deus, momento de oração, momento de palavra, momento de estar na casa do Senhor, e que ao menor vestígio de todos esses males, ele grite, ele fale, ele busque uma ajuda, que ele não sofra, que ele não padeça sozinho nesta batalha. Dê a certeza a ele que ele não está só nesta peleja. Infelizmente, os casos de enfermidade emocional têm se tornado cada vez mais comum, inclusive em crianças e adolescentes. É como se isso não fosse complicado bastante, e ainda existem pessoas que se referem a esses casos como artimanha para chamar atenção. Devemos enfrentar esses problemas com seriedade. Caso você passe por algo assim, procure ajuda imediatamente. Fale com a sua família, com a sua liderança, com a igreja local. Não se isole, peça ajuda e clame ao Senhor, porque Ele pode curar todas essas enfermidades. No mês de setembro,
mês de setembro que passamos agora, houve uma campanha a nível nacional chamada Setembro Amarelo. Foi o mês de prevenção ao suicídio. Você pode estar trazendo essa informação aí na sua aula, na sua classe para os adolescentes. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2019, houve aproximadamente 700 mil casos notificados de suicídio em todo o mundo durante um ano. Observe que são casos alarmantes. 700 mil são os casos notificados, fora aqueles que não foram de forma nenhuma notificados. No Brasil, em 2019, aproximadamente 14 mil brasileiros se suicidaram no ano de 2019. Veja que é algo alarmante. São doenças emocionais, é a depressão que leva a esta tragédia que vem sobre idosos, obreiros, jovens e adolescentes. Não existe idade. É uma questão de humanidade, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Então, cuidado com a saúde física e emocional. Não se isole, busque ajuda, oriente os seus adolescentes nesse sentido. E o terceiro ponto é o cuidado. O cuidado do Senhor, ele é completo. A Bíblia mostra que Deus, ele é Deus zeloso, ele é Deus que cuida. Observe que a Bíblia diz que até os fios de cabelo de nossa cabeça, todos eles estão contados pelo Senhor. Isso nos leva a revelar o seu cuidado, a sua ajuda, a sua graça e a sua misericórdia. Então tudo isso é fruto do pecado, mas que Deus nos conceda de sua preciosíssima graça. O auxílio devocional diz assim: como poderia haver uma esperança que não desaponta? É uma esperança fundamentada na fé. E a fé muda tudo. A fé encoraja nossas crenças e expectativas com confiança. A fé pode nos tornar destemidos. Como a fé realiza esta obra sobrenatural? Concedendo-nos uma perspectiva eterna. Pessoas de fé enxergam a vida de modo diferente. O otimismo cheio de esperança acerca do futuro, quando reforçada pela fé, modera nossa ansiedade acerca do presente. Então, confie em Deus. Confie em Deus. Eu trouxe aqui uma dinâmica é uma dinâmica muito simples que você pode trazer aí com os seus adolescentes em sala de aula. Eu tenho esse livro aqui da nossa amada irmã Thelma Bueno, que inclusive ela teve aqui alguns anos atrás no nosso Cabedalp aqui na igreja, que foi uma bênção. O livro é Boas Ideias para professores de educação cristã. São 80 atividades do maternal ao adulto. E ele traz aqui uma dinâmica muito interessante que você pode estar trazendo com os seus alunos, né? É uma dinâmica bem simples. Você coloca os alunos em círculo, né? Veja só, mostrando a ação do pecado, como as coisas funcionam, uma dinâmica bem clara. Você coloca os alunos, ela traz aqui, senta os seus alunos em círculo e em seguida distribua uma folha de papel ofício para cada aluno. Peça que balancem a folha, veja só que coisa interessante, e ouça o barulho que ela faz. Veja que dinâmica, ela faz um barulho. Observe a sua textura, está lisa, sem nenhuma amassada. Observe o som. Em seguida, sugira que observe a textura do papel. Olha, está lisinho, que bênção. Pois ainda, diga que quando nascemos, somos como a folha branca de papel, pois ainda não temos consciência do pecado. Porém, à medida que vamos crescendo, cometemos erros, falhas e pecados. Então, você peça para todos eles fazer isso, olha, amassar a folha, depois é uma dinâmica muito interessante, depois desfaça, peça para eles desfazerem. Observe agora como ficou a textura, amassada, sem forma, olha, não faz mais aquele som. Pronto, mesmo assim é a ação do pecado em nossas vidas, viu? Mas que Deus nos ajude, que Deus nos dê de sua preciosíssima graça. Seja uma bênção
para o seu aluno, para a sua classe, para a sua escola dominical. Faça um sacrifício pela sua classe, envie uma mensagem de zap, diga aos seus alunos como eles são importantes para você e principalmente para Deus, né? Deus te abençoe, que de Deus lhe conceda uma aula muito abençoada. Se você ainda não é inscrito no canal oficial da igreja, se inscreva, e é EADALP Oficial. Ative os sininhos de notificação para receber esta grande bênção. Curta, comente e compartilhe esta maravilhosa programação. Que Deus te abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.